Lá no versículo 10 do capítulo 9, ele leva os discípulos para um lugar deserto. O segundo culto que Jesus tem com os discípulos é no deserto. Oh, aleluia! O ensinamento com Jesus só vai dar certo no deserto, no lugar deserto. Por que, Vale? Porque lá vai estar só você e Jesus. Quando você entra no seu quarto, sozinho, e começa a chorar, ou começa a orar, começa a chorar, aí Jesus te consola. É o seu deserto. Quando você entra no seu quarto sozinho, quando você se tranca no seu quarto, aleluia! Achando que você está sozinho, aí o Espírito Santo está lá com você, te acariciando. Oh, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Só que esse segundo culto de ensino, ele é interrompido. Vem uma multidão com 5.000 pessoas para o deserto. Aleluia. Olha o que Jesus faz. Jesus leva 5.000 pessoas para o deserto. Esse Jesus é tremendo. Aleluia, Jesus. E o que Jesus faz quando a multidão chega? Ele vai falar do reino de Deus. Aleluia. Nós temos que falar só do reino de Deus. Não murmurar, não reclamar. Quem conhece a palavra de Deus, fala dela. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E nesse segundo culto, os 12 apóstolos de Jesus, ele interrompe o culto. Jesus ensina o dia inteiro. Começa a chegar a tarde, os discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, nós temos que dispensar essas pessoas. Está ficando a noite, está frio e não tem comida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus fala o que para eles? Mais um ensinamento de Jesus: dá vocês para eles de comer. O que eu tenho hoje é isso aqui, para alimentar. A palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eita glória. Quando eu estava lendo esse texto, pastor, eu lembrei do congresso da Renovada. Né, irmã Isabel? Quando vê aquela multidão de gente, pensa assim: a comida não vai dar. A comida não vai dar, está chegando muita gente. Aí os discípulos falam assim: ó, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Eita glória. Aí a gente olha para o pastor Daniel e ele está calmo. E chegando gente, vai falar: pastor, os obreiros ficam assustados, né? Fala: a comida não vai dar não, pastor, o refrigerante não vai dar, descansa, varão. Glória a Deus. Deus já falou comigo, está tudo no controle dele. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ei, quando acaba o congresso, sobra 12 cestos cheios. Deus multiplicou. E esse congresso da Renovada, eles dão uns frutos que é só Jesus, mano. Eita glória, aleluia. Eita Deus. Essa multidão, ela se alimenta e eles vão embora. Aí começa o terceiro culto. O terceiro culto de ensino com Jesus. E aconteceu que, estando Jesus só, ele vai orar. Está no versículo 18 do capítulo 9. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos os milagres que Jesus fazia, ele não esperava foto. Eu vou falar, Jesus. Aleluia. Ele não esperava tapinha nas costas, abraço. Ele falava: ele ia orar. Glória. O ensinamento com Jesus é maravilhoso. Multiplicou os pães e os peixes. O que ele fez?
alimentou 5.000 pessoas e foi orar. E os 12 foi com ele. Aí acontece o terceiro culto. Aí Jesus faz umas perguntas para os discípulos. Quem diz a multidão que eu sou? A multidão está falando aí que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é um dos antigos profetas. Olha, Deus. E vocês? Quem diz que eu sou? Olha, Deus. Pedrão entrou na frente e fala: o Senhor é Cristo de Deus. Aleluia. O Senhor é o Cristo. Eita glória! Pois que eu gosto de escola dominical, pois que eu gosto dos cultos de ensino. Eita, aleluia, Jesus! Glória a Deus! É maravilhoso, é gostoso demais. Fazer igual o Júlio César fala, é maravilhoso. Aleluia! Oh, glória! Aí Jesus faz algo tremendo. Aleluia. Jesus faz a pergunta que eu li: se alguém quiser vir após mim, se eu estou lá e eu escuto esse convite de Jesus, eu já vi ele acalmar a tempestade. Amém? Amém, aleluia. Já vi ele multiplicar pão. Glória a Deus. Eu já vi Jesus curar enfermo. Na Bíblia mostra ele até ressuscitando. Glória a Deus. Aleluia. Levantando morto. É verdade, Deus. Glória ao Senhor. Se eu estou lá, se eu escuto essa pergunta, se alguém quiser, você acha que eu não ia com Jesus, mano? Ô, glória. Acabei de ver ele multiplicar os pães e os peixes. Grande é o Senhor. E ele pergunta para os discípulos: se alguém quiser vir após mim. Aí que está o mistério. O caminho para seguir Jesus, ele é estreito. É verdade. Não é largo. Quando ele faz essa pergunta, porque antes do versículo 22 ele fez assim: ó, eu vou ser rejeitado, tá? Até ali o culto estava uma benção de ensino, agora começou a estreitar o culto. Glória a Deus. Aí Jesus começou a colocar os discípulos no prumo. Falou: ó, o pessoal aí vai rejeitar eu, tá? O pessoal vai... É necessário que o Filho do Homem padeça. Glória ao Rei. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Pedro interrompe mais uma vez esse culto. Pedro interrompe o próprio Jesus Cristo. Ele fala: não vai deixar. Se eu estou também, eu interrompo. O homem faz milagre, pastor Daniel. Você acha que eu ia deixar? Você acha que eu não ia intervir, irmão Hermes? Jesus acabou de multiplicar pão e peixe e fala que vai morrer em seguida. Aleluia. Você acha que eu não ia falar: não, Senhor, eu vou proteger o Senhor? É verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Só que aí Jesus começa a estreitar mais os caminhos dos discípulos. Só que vocês vão ter que vir após mim, atrás de mim. Na minha frente não pode, vai. Você tem que esperar a minha vontade. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. O que é melhor? Escutar o que está na frente ou ouvir o que está atrás? Meu Deus, olha aí, Pai. O que é mais fácil? Eu vou falar, Jesus. Aleluia. Eita, Deus de O que é glória. mais fácil? Escutar o que está na frente ou ouvir o que está atrás? Você coloca o GPS do seu carro aonde, Barão? Você não põe na frente? Glória a Deus. O que o GPS fala para você? Esquerda, direita, cuidado. O meu Jesus fala assim: ó, vinde a mim. Glória a Deus. Olha Jesus na minha frente falando: vinde a mim, Aleluia. vinde a mim,
Todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está na casa. Olha Jesus na minha frente falando comigo. E ele fala mais isso aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Meu Deus. O seu GPS que você está seguindo, eu não sei quem está falando para você. Mas Jesus, o meu Jesus que me libertou, ele fala isso aqui, ó. Vinde a mim. Vinde a mim. Você está cansado? Você está cansado, varão? Vem até Jesus. Eita Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Olha ele aí, ó. Glória. Meu Deus. Ó, Jesus, para você ouvir quem está atrás, tem que fazer isso aqui, ó. Você vai perder quem está na frente. Para de ouvir as pessoas que estão falando mal da sua vida, que estão desanimando você. Escuta só Jesus. Ah, Jesus. Aleluia. Eita glória. Eita glória. Meu Deus, olha aí, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar, Jesus. Esse GPS que você está seguindo pode levar você para o inferno. Meu Deus. Mas o Jesus que me libertou, o Jesus que me aceitou, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao reino de Deus, ninguém vai. Se não for por Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. E Ele estreita mais um pouco o caminho. Ele afunila mais um pouco o caminho. Ele fala assim, ó, ele tem que negar a si mesmo, Wagner. Você consegue negar a si mesmo, Wagner? Meu Deus. Eita glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Você consegue negar a posição que você está? Meu Deus. Você consegue negar os planos que você traçou? Aleluia. Você consegue negar os seus prazeres? Jesus de Nazaré. Aleluia. Você consegue negar as amizades suas? Aleluia. Para andar atrás de Jesus, você vai ter que negar a si mesmo. Meu Deus. E para negar a natureza da carne é só com Jesus, tá? É, Deus. Aleluia. Eu que eu diga que eu estou falando aqui, né, meu irmão? Eita glória! Aleluia, Jesus! Glória ao Rei, aleluia. E a riqueza? E para negar a riqueza? Aí tem que ser crente, né? Essa riqueza está levando você para onde? A seguir Jesus? Ou parar? Ou desviar? É, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado, engrandecido. Grande o é o Senhor teu Jesus. nome, Jesus. Aí Jesus estreita mais um pouquinho. Tome a tua cruz a cada dia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a E Deus. siga-me. Tomar a cruz de Jesus. Como você lembra da cruz de Jesus? O que você lembra? Você já parou para pensar? Como você olha para a cruz assim? Ó? Você vê o sacrifício que o grande da Galileia fez por Meu você Deus, olha aí, Jesus. e por mim. Quando você olha para aquilo lá, o que você vê? Você já analisou a sua vida? O que você vê? Sabe o que eu vejo? Eu vou falar, pastor Daniel. Para a glória de Deus, eu vejo amor. Quando eu olho para aquele sacrifício na cruz, a primeira coisa que eu lembro é amor. Ele me amou primeiro. Glória a Deus. O amor de Deus por nós. Adão tinha tantos frutos para ele comer lá naquele jardim. Não dá nem para contar quantas árvores tinha naquele jardim. Não dava, né? Aleluia. Foram comer logo aqui, não podia comer. Meu Deus.
Deus tira eles do paraíso. Aí Deus faz um processo tão maravilhoso para mostrar o amor para nós naquela cruz. Um amor tão lindo. Meu Pai. Hoje eu perguntei algo para minha mãe. Ah, que presente maravilhoso. A senhora está aqui. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. O Aleluia. sonho da minha mãe, né, mãe? Ela vê eu louvando, mas louvar não vai ter jeito não. Só se Deus mudar. Eita glória. Aleluia. Mas eu estou aqui, minha mãe. Aleluia. Bendito é seu nome, Glória a Jesus. Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Se você perguntar para uma criança se ela ama o pai dela, o que ela vai te responder para você? Ela vai falar que te ama, porque ela se sente confiança com você. Ela sente conforto. Eu estou vendo as crianças ali, meu sobrinho, minha sobrinha. E você ama sua mãe? Meu Deus. Falei isso para minha mãe. Eu só pedi. Vou falar algo aqui, mãe. Eu acho que eu aprendi a amar a senhora depois que Jesus me aceitou, tá? Glória a Deus. Sabia, né, mãe? É verdade, Deus. Porque se eu amasse a senhora, eu nunca tinha ido para aquele mundo. Glória a Deus. Meu Deus. Fala, Deus. Ah, Fala no coração, Senhor. eu nunca tinha feito a senhora perder tanta noite de sono, né, mãe? Meu Pai. Deus. E aí meu pai brigando com a senhora. Que a culpa. A senhora sim me amava. Aí Deus me dá minha esposa. Casa com só Jesus. Aí eu vim aprendendo. Só que aí quando eu olho para a cruz, e quando Jesus se apresenta para mim e fala que me ama, Eita glória. quando eu olho para a cruz eu falo, que amor é esse, rapaz? Aleluia. Eu não sei como que você consegue sair da presença de Deus. Olha para a cruz, lembra do amor. Você viu o que mais, Wagner? Na cruz eu falo coragem. Meu Deus. A coragem. Jesus A coragem que maravilhoso. Jesus teve não é para qualquer um, não. É verdade. Jesus. Aleluia. A gente tem que ter coragem É para tomar verdade, nossa cruz. A gente precisa ter coragem. É verdade, Porque Deus. não é qualquer um para carregar a cruz, não. Não é qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Tem que ter coragem, que nem Cristo teve. Aleluia. E você vê mais o que, irmão? Vai? Obediência. Quer carregar a cruz? Vai. Amor. Aleluia. Coragem e obediência. Ele está Quer na carregar a cruz? Amor, coragem e obediência. Foi Jesus que disse. E ele mostrou. Aleluia. E ele fala cada dia. Não é para pegar a cruz só um dia, não. As pessoas hoje terminam tão fácil as coisas, começa, não termina. Casamento acaba. Filho desanima. Acaba o casamento com Cristo, para de ir para a igreja. Perde a coragem, perde o amor. E a obediência? Aí se perder a obediência, é só Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que eu preciso perder para ganhar Cristo? Aleluia. No versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la. Jesus dá mais uma estreitada no caminho. Ele fala, eu vou ajeitar vocês 12. Vou deixar vocês no prumo. E hoje, graças a Deus por isso,
As histórias que o discípulo fez até hoje são lembradas. É verdade. Porque ele teve o melhor professor, Meu Deus. que é Jesus Cristo de Nazaré. É verdade. Olha o que ele deixou. Quer aprender? Se você não consegue, vem nos ensina. Vem nos cultos. É verdade, Deus. Você vai aprender de Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Ô irmão Wagner, precisa perder mesmo? Não vai ter jeito. Para vir para Cristo tem que perder. Não tem como vir para ganhar, não? Não. Se você não perder certas coisas, você não vai herdar o reino do céu. É verdade. Está na Bíblia, não é eu que estou falando. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Prova, vai. Prova. Jó. Todo mundo lembra de Jó aqui, né? Jó perdeu tudo. Aleluia. Ah, mas foi Satanás que tocou nele, não, com permissão de Deus. Glória a Deus. Perdeu a financeira primeiro, perdeu os filhos e depois perdeu a saúde. É verdade, Deus. Só não perdeu a fé. Glória a Deus. Só que por que você falou isso, irmão Wagner? Olha o que Jó escreveu. Capítulo 42 de Jó, versículo 5. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora, Aleluia. te veio meus olhos. Glória a Deus. Precisa perder ou não? Aleluia. Ele só ouvia falar, agora os olhos dele estão vendo. Aleluia, Jesus. Não tem como ganhar a Cristo sem perder alguma coisa. Meu Deus. Está na Bíblia. Aleluia. Quem mais, irmão Wagner? Abraão, Gênesis, capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse para Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aleluia. Perdeu. Meu Deus. Deixou a financeira, os parentes. Aleluia, Jesus. E a casa do pai. E Ló, levou ou não levou? Teve que perder lá na frente. Se vocês acompanham lá na frente, ele é obrigado a separar de novo. Quando separa de Ló, Deus fala com ele de novo. Aleluia. Meu Deus. Abraão, para mostrar o amor, vamos falar Jesus. Para Deus pediu o filho dele. É Deus. Que depois que ele ganhou Isaac, ele esqueceu um pouco de fazer sacrifício a Deus, né, pastor? Tem hora que você ganha, aí você esquece quem deu, né, Poliana? Aleluia, Jesus. Glória a Deus por isso. Meu Deus. Aí Deus fez o quê? Pediu Isaac. Na hora que Abraão ia tirar a vida de Isaac, Deus falou com ele: aí o cordeiro. E esse cordeiro simbolizava Cristo. Nós estava tudo condenado. Aleluia. Se não fosse o sacrifício da cruz, só que você tem que aceitar É Jesus. verdade, Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Tem mais exemplo, irmão Wagner? Tem. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Paulo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por amor de quem? Cristo. Tem que perder ou não tem? Glória ao Rei. Amém? Amém. É uma palavra difícil. Perda. Mas o céu é bem melhor. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Oh, Deus. glória a Deus por isso. É verdade, Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Tem mais um, irmão Wagner? Tem um que é insuperável. Esse deixou o lugar mais maravilhoso do mundo. Deixou a sua glória. É Jesus. Aleluia. Esse aí pode pegar Abraão, Moisés, tudo. Não tem para ninguém. O próprio Deus vem
como uma criança, no ventre, nasce, aleluia, com 12 anos já está pregando, está glória. Aleluia. É esbofeteado, cuspido. É verdade, Deus. E pregado numa cruz. Por amor de Deus. É verdade. Perdeu. Aleluia. Só que depois de 3 dias. Muito obrigado, Senhor. Depois de 3 dias ele ressuscita. Ele está aqui, aleluia. E agora ele está deslumbrante. Ô glória. Não tentou falar como é que ele está hoje. Não conseguia nem olhar para ele. A luz dele apaga esse sol que você vê de dia aí, Vasco. Aleluia, Jesus. E é só ele que pode levar você para o céu, tá? É verdade, Deus. Ele pode levar. Ô glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Para finalizar, não tem como seguir a Jesus sem renúncia. Não tem como. É Você verdade. vai ter que renunciar a alguma coisa. Meu Deus. A minha mãe ganhou um filho 2 vezes. Glória a Deus. 1979, 26 de abril, né, irmão? Eu sou o mais velho da minha mãe. Primeiro filho homem, começando a vida deles, cuidou com tanto carinho. Aí depois, vocês não têm culpa não alguma. Aí chega uma certa idade, o filho desanda, vai para o mundo das drogas, bebida. Só que aí ele nasce de novo. Glória a Deus. Você falava aqui, né? Se não nascer da água e do Espírito. Aí nasceu, né, mãe? Glória a Deus, Jesus. Em 2016. Ele está na Vai casa. fazer 9 anos nesse ano, tá? Jesus me aceitou eu. Ô glória. Jesus falou assim: eu vou entrar no barco que você tá, vai. Meu Deus. Só que você vai ter que renunciar a tudo isso aí que está aí dentro. É verdade, Deus. A sua arrogância, a sua soberba. Você vai ter que renunciar a tudo. Glória a Deus. Aí eu vou cuidar de você. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E Jesus fala assim: o sacrifício tem que ser diário, vai. A renúncia tem que ser todo dia, vai. Ô glória. Não tem como ser só um dia, não, vai. Eu vou falar, Jesus. Tiago 4 fala que as nossas guerras é dentro de nós, é dentro da É gente. verdade, Deus. A gente guerreia todo dia. É pelo nosso verdade, prazer. Jesus. Aleluia, Jesus. Meu O Deus. que vai acontecer, Jesus? Se eu renunciar tudo, se eu sacrificar todo dia os desejos da carne, você vai ter uma recompensa. Meu Deus. Que recompensa é essa, Jesus? Salvação, vai. Eita glória. A recompensa é a salvação, vai. Ele está aqui. Aí eu fui mais curioso ainda, eu falei: o que mais? E a vida eterna. Grande é o Senhor. Aleluia. Olha ele aí. Aleluia. O grandão está aqui, ô glória. Eu vou falar isso aqui com a autoridade de Deus, do Espírito Santo e do pastor Daniel. Ele sabe todas as coisas. Você que já perdeu tudo na sua vida. Aleluia. Você que já perdeu tantas coisas na sua vida. Volta para Jesus. Meu Deus. Ei, Olha aí. Jesus está com os braços abertos esperando. Glória. Amém, Jesus. Aleluia. Ei, você não quer voltar para Jesus? Eita Jesus de Nazaré. Quem quer voltar para Jesus? Ô glória. Dá um sinal com a mão, vem aqui na frente, aqui agora. E que vaza?
Rabachuri cantuia. Deus é o Senhor. Uramandara Posso baixoianda. pegar para falar com você, pastor. Olha. Eita glória. Louvado seja Deus na sua vida, mano. Eita Jesus de Nazaré. Ei! Ei! Eita Deus grandão. Ei! Eita sangue de Jesus tem poder. Ei! Uramanda canta xandara. Eita glória. Oh glória. Deixa Jesus entrar no seu coração. Volta para Jesus. Oh glória. Dá um passo para Jesus. Vem. Oh glória. Ei, você já perdeu tantas Oh coisas. glória. Eita, Oh glória. Babaixeri andarai. Ramandara managa. Aleluia! Glória. Vem cá comigo. Tá perdendo tantas coisas. Vem que vem. Glória. Eu sei que você quer vir comigo. Eu não faço essas coisas não. Pessoa que me conhece. Ramanaga suya haba. Ramandara managa suryandaraba. Glória. Oh, glória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ei. Volta para Jesus. Você já perdeu tantas coisas na sua vida. E o Senhor é E Jesus guardou a sua vida. Jesus guardou a sua vida. Jesus não deixa você. glória ao Glória. Volta para Jesus. Vem. Glória. Vem mais gente. Eu não faço essas coisas. Aleluia. Eu não faço essas coisas. Aleluia. Volta para Jesus. Glória a Deus. Tempo a passar na presença de Jesus. Volta. Glória a Deus. Olha aí, Jesus, ó. Glória a Você tem que Deus. aceitar Jesus. Eita glória. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome Grande é do seu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Uramandaraba. Aleluia, Jesus. É, Jesus. Ei, você que quer entregar seu coração para Jesus. Ei, você que quer voltar a louvar como louvava. É hoje o seu dia. Eita glória. Eu estou sentindo. É, Jesus. Ei, você que quer entregar sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Meu Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O pastor Daniel vai estar orando. Aleluia. Louvaram. Eita glória. Louvado seja Deus na sua vida. Muito obrigado. Louvado. Para os seus braços, Deus, e por meio especial, queremos abençoá-los por Deus, a sabedoria e a sua graça que Aleluia, aleluia. estejam no coração de cada um, fortalecendo, sustentando, batendo a bênção para a glória do teu nome, a verdade, com a glória. Da experiência. Aleluia. Nesta oportunidade. Glória. Recebe o nome do livro da vida. Recebe o teu vosso aberto e planejado no Deus. É o Pai de delícia. E nesta noite, Deus, colocando a tua mão, cada um nesta noite. Glória a Deus. Abençoado para a glória. Oh, glória. Raba. Nós te louvamos o teu grande nome, em nome de Jesus. Senhor é justo. Vamos. Aleluia. Amém. Entrega tua vida para Jesus. Quer servir a Deus. Então, ora comigo. Jesus. Ah? Esta noite. Eu entrego
Glória a Deus. Para o Senhor. Quero estar vivo. Escreve o nome do livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Espero Deus, nós abençoamos o filho do Paulinho. Aquele todo quando esteve aqui na frente. Seu nome esteja escrito no livro da vida. E me abençoaram para a glória tua.